Amém. Glória a Deus. Pais queridos, bom dia. Bom tê-los aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Eu tenho a honra de rever os meus irmãos e rever alguns irmãos que estavam distantes. Pastor Luiz, irmã Cristina, muito obrigado por terem vindo. Jason, família, muito obrigado por terem vindo. Lília, esposa, obrigado por terem vindo. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, um beijo grande ao povo de Açailândia, a irmã Valéria, a irmã Ronaldo. Bem, então vamos à palavra, só para a gente lembrar quem nós somos. Nós somos a Alto Monte, uma comunidade cristã que se reúne aqui já há cerca de um ano passado, um pouquinho mais, e a nossa ideia de congregação é viver baseado, fundamentado no que a Bíblia nos ensina. E pensando nisso, a gente estabelece um corpo que aqui tem congregado durante esse tempo e procurado crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Essa é a nossa fundamentação, é para isso que nós nos reunimos aqui como corpo. E durante esse último mês de outubro, nós começamos uma caminhada e nós trabalhamos aqui ricamente com o ensino, com o aprendizado da palavra. E nesse mês nós começamos a responder algumas perguntas, né? A primeira foi: quem será contra nós? Baseado no texto de Romanos, que já foi ministrado. A segunda pergunta é: o que ganharemos em função da nossa salvação e da intervenção de Cristo por nós? E hoje nós temos a terceira pergunta a ser respondida, é: quem nos acusará? E quando a gente fala sobre acusação, isso nos remete a um termo processual, a um termo forense, a uma série de regulamentações, e isso nos faz lembrar que existem regras. Nós vivemos debaixo de regras, tá? E todas essas regras, elas têm dentro do seu cumprimento a liberdade de quem as pratica e fora do seu cumprimento alguma penalização para quem fere qualquer dessas regras, tá? É como se a gente dissesse: puxa, eu dirijo na velocidade certa, eu não entro pela contramão, eu não paro na faixa do pedestre e eu peguei uma multa só porque eu estava sem cinto. Ou seja, isso quer dizer que se eu tenho uma regra a ser cumprida, não adianta que eu cumpra 99 das 100. Uma delas que eu faça como transgressão, eu passo a ser transgressor da lei, eu passo a ser transgressor da regra. Então, o que importa é que a gente entenda que as regras, elas são importantes para que a gente norteie o funcionamento de uma sociedade. Nós aqui temos regras. Nós temos regras para as nossas reuniões, nós temos regras para a ceia do Senhor, nós temos regras para a adoração. Há uma série de regulamentações que são necessárias até para o serviço nessa casa, até para o serviço nesse templo, nessa casa de oração. E há quem elabore as regras e há quem transgrida ou descumpra essas regras. E a Bíblia diz que aquele que sem lei ou sem regra, aquele que vive sem lei e sem regra, também sofrerá sem lei e sem regra. E também diz que quem vive pela lei será julgado. Mas como é que a gente responde? Quem nos acusará e de que acusação nós estamos falando? Então, para a gente entender o contexto da coisa, essas regras ou normas, quando elas são transcritas, elas viram lei, elas têm papel ou têm peso de lei. Aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável, aquilo que se cumpre e aquilo que se descumpre. E toda norma é uma regra. Então, tudo isso é estabelecido para que não haja conflitos, ou os conflitos sejam, de alguma maneira, resolvidos entre a sociedade, em qualquer sociedade, seja na sociedade ocidental, na sociedade oriental, seja numa sociedade de convivência acadêmica ou de trabalho, existem as regras que vão dirimir conflitos. E para isso as regras foram feitas. E não é diferente da nossa criação. Quando Deus criou todas as coisas e nós acreditamos no poder da criação de Deus, nós não acreditamos em outra teoria. Aquilo que preenche os nossos corações é a
o poder de Deus de criar todas as coisas, e Deus estabeleceu regras. Não foi à toa que quando ele criou, ele separou luz da escuridão, ele separou céu e terra, ele separou dia e noite, ele separou na terra a parte seca e os mares. Então tudo é decreto, é lei que foi estabelecido por Deus para que assim funcionasse. E depois que Deus criou todas as coisas, segundo os seus estatutos, segundo a sua vontade, segundo a lei que impera pela sua vontade, ele entregou a chavinha na mão do homem e confiou ao homem o cuidado com aquele ambiente todo criado, com aquele jardim, com aquele paraíso todo criado, para que o homem dominasse sobre tudo o que foi criado. Isso era uma regra, isso era uma lei, isso foi um estatuto, foi um estabelecimento da vontade de Deus. E quando Deus entregou ao homem a chavinha do jardim, ele confiou ao homem essa posição. Eu não estou dizendo que ele confiou no homem, ele confiou ao homem esta posição. É bem diferente e a gente vai entender por quê. Então, depois que todas as coisas estavam prontas, tudo foi criado, Deus entregou e disse: olha, agora está nas tuas mãos, mas existe um comportamento de Deus em amor e em justiça. Deus não apenas entregou a chave ao homem, mas ao entregar a chave, ele disse ao homem quais eram as regras do jogo. E nessas regras do jogo ele deixou claro o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, porque o amor de Deus se revela dentro da perspectiva de um pai que sabe dar limite e disciplinar os seus filhos. Um pai que sabe dar limites e disciplinar os seus filhos. Essa é a regra de amor de Deus e também como a sua justiça acaba sendo expressada, à medida que ele consegue disciplinar os seus filhos. Mas percebam que essas regras de convivência, lamentavelmente, elas foram descumpridas pelo homem. Se a gente for começar lá do Gênesis, onde nós estamos falando, se vocês olharem Gênesis 2,16, o que diz? Deus deu a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres dela, certamente morrerás. Ou seja, Deus está estabelecendo um princípio de instrução ao homem. Ele entregou a chave e não deixou o homem abandonado. Como quem diz: e agora que eu tenho a chave, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que direção eu tomar? Não, não foi assim. Deus estabeleceu a direção, estabeleceu as instruções, os princípios básicos de convivência e as regras que tinham que ser respeitadas. Então, desta árvore não comerás. Isso é estabelecer limites. E dentro do decreto de Deus para a convivência, ele também em Gênesis 2,18 disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vou fazer para ele uma auxiliadora, alguém que vai auxiliá-lo, que vai andar com ele, que vai caminhar com ele. Deus estabeleceu uma postura de submissão, a mulher sendo submissa ao homem, andando com ele, caminhando com ele, e este é um princípio. E percebam que esses dois princípios foram quebrados. Percebam que há uma incapacidade humana de lidar com regras simples. Por quê? Porque no meio do trajeto, a mulher se deixou seduzir pela palavra da serpente. E a serpente chegou e perguntou assim com muita perspicácia: vem cá, Deus falou mesmo que não pode comer daquela árvore? E a mulher respondeu: não. Ele não falou que não pode comer de todas as árvores, ele falou que não pode comer daquela árvore. E aí a serpente faz a sua intervenção, que é o que acontece conosco na nossa realidade. Aquela coisa: mas será que é assim mesmo? Relativizando a palavra de Deus, relativizando a lei de Deus, relativizando a ordem que Deus havia dado. E a mulher então pensou: talvez não seja bem assim. Que é o que mais a gente ouve quando a gente fala de Deus, fala de lei de Deus, fala de estatuto de Deus. O que mais a gente ouve são as pessoas nos dizerem que a gente é reacionário, careta, bitolado, que não é bem assim. A Bíblia é um livro antigo, aquilo era para outra época. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, ele não tem sombra de variação, a lei dele permanece porque ele permanece. Ponto. Mas
a mulher, naquele momento, ela vacilou, ela não conseguiu cumprir uma regra simples. O homem também vacilou, porque ele deveria dar proteção para sua mulher naquele momento, e ele falhou nesta função simples que lhe foi dada. A mulher vacilou, o homem vacilou, e ambos se posicionaram numa condição diferente daquela que Deus havia deixado, quebrando princípios e regras. E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus, queridos, é não à impunidade. Deus não deixa nada impune. Deus expressa o seu amor à medida que Ele nos disciplina e nos corrige. É diferente do paternalismo da nossa época, ou paternalismo humano, onde, quando vê algum tipo de transgressão, passa a mão na cabeça, diz, está tudo bem, vamos lá, é assim mesmo, deixa para lá. Não. Deus, em amor e em justiça, que são seus atributos, Ele corrige, Ele disciplina, Ele diz não à impunidade. Isso não vai ficar assim. Há uma consequência, há uma punição consequente a um fato da transgressão que foi a quebra da lei. E o que aconteceu? Por causa da transgressão, em Gênesis 3, 14 e 15, surgiu a primeira hostilidade. Deus deu um decreto: por causa do que vocês deixaram de fazer e por causa do que vocês fizeram de errado, tu, mulher, serás inimiga da serpente, a serpente será a tua inimiga. Tu, mulher, pisarás a cabeça da serpente e a serpente vai picar o calcanhar teu e da tua descendência. Então surge uma hostilidade, é uma consequência. Mais do que isso, em Gênesis 3,16, surge uma outra hostilidade. Tu, mulher, agora vais ter os teus partos com dor e sofrimento. É hostilidade na hora do parto. Mais do que isso, Deus diz em Gênesis 3,17 a 19, para o homem: a partir de agora, da terra onde tu tiras a tua sobrevivência, também haverá hostilidade, espinhos, ervas daninhas, suor, sofrimento, fadiga. Não era para ser assim, era para ser diferente. O plano de Deus era outro. Mas quando o homem se desvia do plano de Deus, se desvia das leis e dos decretos de Deus, surge algum tipo de sanção, algum tipo de punição, porque Deus não compactua com o que é errado. Então a impunidade, de alguma maneira, ela é feita por Deus como uma punição corretiva para a sua criação. É assim que Deus expressa o seu amor. Então, quando Deus diz não à impunidade, Ele está fazendo ali um momento de julgamento, de sentenciamento sobre todas as coisas. E isso é uma expressão de amor e de justiça. E as pessoas aí fora dizem: como assim amor e justiça? Punindo as pessoas? Isso é amor? Isso é justiça? É, queridos, o amor de Deus se revela porque antes da punição, Ele primeiro deu direcionamento, disse o que não fazer. E depois, quando aconteceu o fato, Deus chegou com o homem e disse: onde estavas? Deus é onisciente, Deus sabia onde o homem estava. O que Ele está perguntando para o homem é: tu sabes que posição tu estás? Tu estás em posição diferente daquela que eu te coloquei. Onde tu estavas quando isso aconteceu? Essa não era a posição que eu tinha te colocado. Tu eras o cabeça da raça, o cabeça da mulher, o cabeça da criação, dominar sobre a criação, e foste enganado pela serpente, foste seduzido pela tua mulher, pela tua cobiça. Onde estavas, Adão? Esse é o amor de Deus se revelando, dando a oportunidade de Adão dizer: Senhor, pequei contra ti, eu me arrependo, me perdoa. Mas não foi isso que Adão fez. O que Adão fez imediatamente foi terceirizar a culpa, passou para Deus e disse: não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua, a responsabilidade é tua. Deus dá a chance do arrependimento. E Deus é justo porque Ele não pode quebrar princípios e nem negociar com o pecado. Deus deu a chance de reconciliação quando Ele perguntou para Adão: onde tu estavas? Era a chance de Adão dizer: Senhor, não era para eu estar escondido de ti aqui na moita, no matinho, era para eu me apresentar diante de ti arrependido, pedindo perdão e reconciliação. Mas não foi essa a posição do homem. Ele não se mostrou arrependido, ao contrário, se mostrou vitimizado e transferiu para Deus uma responsabilidade, quebrando regras e tributando a Deus uma culpa que não era de Deus. Então sim, houve manifestação de amor de Deus naquele momento, dando chance.
e a manifestação da justiça de Deus, decretando todas as hostilidades pelas quais o homem passava ao ter quebrado regra. É assim que funciona. Na regra de Deus é assim que funciona. Mas nós não paramos aí. As gerações foram se sucedendo e mais regras foram quebradas, até que surgiu o primeiro assassinato. Caim assassina o seu irmão Abel por inveja. Caim, que deveria cuidar do seu irmão, ou ter com seu irmão um pacto de bem-querer, de zelo, de cuidado, ele simplesmente assassina o seu irmão. E quando Deus interpela Caim, em Gênesis 4:9, diz assim, será que eu sou responsável por meu irmão? Deus pergunta, ô Caim, cadê teu irmão? Deus já sabia, lógico, Deus é onisciente. Ele está dando de novo uma chance de Caim dizer, Senhor, eu não estou na posição certa. Igual perguntou para Adão, onde tu estavas? É a mesma coisa ele perguntando para Caim, Caim, onde tu estavas? O que tu fizestes? E Caim responde de forma debochada, desdenhosa, irresponsável. Um homem com a tendência de quebrar regras, e de outro lado, Deus com a tendência de dar mais uma chance, de proporcionar mais uma oportunidade de arrependimento antes de qualquer punição. Da mesma forma que ele falou para Adão, Adão, onde estás? Dando uma chance, e Adão se negou a chance. Da mesma maneira ele fala com Caim, Caim, cadê teu irmão? Dando uma chance, e Caim também rejeitou a chance. Essa é a nossa condição humana, uma tendência de quebrar as regras de Deus, e Deus sempre com a tendência de tentar nos abrir uma porta de reconciliação, uma porta de aliança, mas a gente continua transgredindo. Nós continuamos. Quando chega mais à frente, todos conhecem a dura sentença de Deus no dilúvio. Em Gênesis 6:5 está escrito, e o Senhor viu que a maldade do homem foi ficando cada vez pior. Cada vez mais iniquidade se multiplicava, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. O que é levar para o mal, querido? Nada mais é do que levar para longe de Deus, afastar da posição que Deus havia colocado. A iniquidade do homem se multiplicava. À medida que o tempo avançava, o homem se separava cada vez mais de Deus pelos seus pecados e transgressões. E em Gênesis 6:7, o Senhor então deu um decreto. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida. Mas como Deus ele é amoroso e justo, e no seu coração não se põe o sol debaixo da sua ira, Deus reconhece um homem chamado Noé, que está descrito em Gênesis 6:13-22, chama por esse nome, faz um anúncio a ele sobre esse acontecimento do dilúvio, dá instruções a Noé e encontra no coração de Noé um coração propício, receptivo, um coração adorador e obediente. Então Noé cumpriu toda aquela condição. E quando terminou o período do dilúvio, depois de Deus ter visto tudo o que aconteceu e a sua tristeza de ter que destruir boa parte de tudo que ele construiu com amor, ele declara em Gênesis 8:21, nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos. Ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal, desde a infância. Desde a infância. É por isso que a gente vê uma criança que já nasce com a tendência, com o adonismo, trazendo a carga genética e espiritual do pecado, metendo a mão na tomada e a gente diz, não vai, aí ele ri e vai, mesmo sendo uma criança inocente. A gente já nasce com isso, o pecado já veio entranhado em nós. Mas quando Deus diz, nunca mais destruirei os seres viventes como fiz, e nunca mais Deus fez. Mas aí os céticos, os pragmáticos, os críticos de Deus perguntam, e por que o tsunami? E por que isso? E por que aquilo? Por causa da consequência das escolhas do ser humano, não foi Deus. Deus, quando construiu, entregou tudo bonitinho e feito e deu a chave na mão do Adãozinho lá. Não foi Deus que inventou a guerra, a fome, a mentira, a prostituição, a poluição. Deus não inventou nada disso. Estes todos são adventos humanos. Mas como Adão, nós sempre queremos transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. Muito bem, seguindo a vida, vieram outras transgressões, veio aquele povo louco querendo construir uma torre para tentar chegar até Deus, e Deus então trouxe confusão
e disse: bom, já que eles estão querendo fazer isso, eu vou colocar em confusão de línguas para que eles não se entendam mais. E Deus, sempre com seu coração amoroso, procurando restabelecer um padrão de aliança e de convivência com o seu povo. E aí ele reconhece ali num homem chamado Abraão este coração para se estabelecer uma aliança. As pessoas rejeitam, queridos, um Deus punitivo e querem recorrer somente ao Deus do amor, como se Deus pudesse ser partido no meio, dissociado, como se Deus não fosse uma mesma pessoa, como se Deus só fosse contemplador daquilo que a gente precisa, um manipulador, um fantoche nas mãos da gente. Mas Deus continua sendo quem Ele é, Ele não muda. E porque não muda e o seu amor dura eternamente, a sua justiça dura eternamente, Ele busca em Abraão mais uma aliança, mais uma reconciliação com a sua criação. Então em Gênesis 26:5 diz: farei isso, farei essa aliança, darei mais essa porta de oportunidade, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus decretos e as minhas leis. E Deus é um Deus de aliança. E a grande pergunta que a gente pode começar a se fazer hoje, querido, é se Deus encontra nos corações da gente propícios para fazer aliança com Ele. Se nós, como cristãos, vivemos hoje uma vida de aliança com Deus, ou nós vivemos uma vida de aliança com as nossas vontades, com as nossas cobiças e com as coisas que o mundo nos diz que são certas, que são relativizadas, ou se nós temos de fato uma aliança com Deus. Bem, essa aliança com Abraão foi feita, foi reconstruída, foi o novo pacto. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio José, e José foi um homem que prosperou numa nação distante, que era o Egito. E o povo hebreu, naquele momento de José, gozava de boa convivência no Egito. Só que depois que José morreu, os governantes se mudaram, foram trocando, as sucessões foram acontecendo. O governante daquele momento já não reconhecia mais as benfeitorias do povo hebreu e começou a perseguir o povo naquele momento. E aí surge Moisés e as tábuas da lei. Deus levanta mais um homem para tirar aquele povo que era escravo no Egito, um Deus de amor e de justiça, tirando aquele povo através de um resgatador para levar o povo à liberdade. E depois que Moisés conduziu o povo para fora do Egito, também deu a eles uma série de instruções de como deveria ser a convivência daquele povo. Regras, normas, instruções. Deus não faz as coisas pela metade, não faz as coisas mal feitas. Ele dá direcionamento, e foi o que ele fez com aquele povo. Ao dar direcionamento para aquele povo, se a gente tiver a oportunidade, um dever de casa para todos nós, ler Levítico 26, do 1 ao 46, ali se estabelece uma série de normativas que Deus deu para aquele povo, para que caminhasse na liberdade do Egito, a terra que Deus havia prometido a eles. E dentro daquele procedimento legal que Deus havia estabelecido, tinha até instrução de como sacrificar pelo pecado. Aquele povo poderia, a partir de um sacerdote, entregar a Deus num lugar santo, onde o sacerdote sacrificava um cordeiro pelos pecados do povo. Isso acontecia periodicamente. E antes de entrar naquele lugar santo, havia um véu separando quem podia entrar e quem não podia. E só o sacerdote tinha acesso a partir daquela ordenança que Deus havia dado. Muito bem, mas olhem em que situação nós estamos. Nós saímos da incredulidade de Adão e Eva, porque em vez de acreditar na palavra de Deus, acreditaram no que a serpente falou. Nós saímos da desobediência de Adão e Eva, nós saímos do assassinato e do desdém de Caim, nós saímos daquele povo que antecedeu Noé, onde a iniquidade se multiplicava, e agora chegamos a um povo que Deus resgata do Egito, coloca em direção a uma terra prometida, onde manava leite e mel. Era um lugar de ternura, de acolhimento de Deus para aquele povo, mas durante o trajeto, está escrito em Êxodo 13, 21, Deus cuidava de todas as coisas. Diz assim: durante o dia, o Senhor ia diante deles com uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite,
Deus ia com uma coluna de fogo para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e de noite. Olha que Deus bondoso, maravilhoso. Mas olha que seres humanos nós somos. Em Êxodo 16 diz: e o povo murmurava por comida. E ainda dizia: queríamos voltar para o Egito, antes estivéssemos no Egito, porque tínhamos panela e comida. O povo que murmurava, Deus respondeu com o maná que caía do céu. Mas quando Deus respondeu com o maná que caía do céu, ainda colocou regras: olha, comam, recolham o maná diariamente, não guardem, não estoquem porque vai dar bicho, e só no final de semana vocês pegam a porção dobrada. Mas durante esses dias, como se fosse o nosso segunda sexta de hoje, peguem só a porção para cada dia. Mas o que fazia o povo? Estocava o maná, mesmo quanto à ordem de Deus. No dia seguinte, estava cheio de bicho. Eu imagino Moisés olhando da porta da tenda, dizendo aí: lá vai seus cabeçudos, né? Jogar tudo fora que pegaram demais, né? Pegando lá o saco do supermercado Líder e jogando fora porque estragou. A ordem tinha sido dada, mas o povo de dura servir, de cabeça dura, não conseguia obedecer a ordem. E o povo não murmurava só por comida, mesmo que Deus estivesse dando a provisão, o povo murmurava por água. E em Êxodo 17:7, Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está mesmo conosco ou não? Olha, a que ponto chega a iniquidade, o pecado da criação toda. Mas Deus chama Moisés, estabelece com ele diretrizes, dá os 10 mandamentos e as leis que estão lá em Êxodo de 20 a 23, e Moisés é instruído para que compartilhe com o povo tudo aquilo. Essa é a justiça de Deus, querido. Não existe justiça sem acesso. E Deus está dando acesso a toda a sua criação, de quais são as suas normativas, quais são as suas leis, como é que ele informa o povo, o meio pelo qual ele informa o povo, como ele está cuidando do povo, como ele está disciplinando aquele povo em amor. A verdade é que Deus não muda e não vai mudar, ele continua sendo santo, e o homem também é difícil de mudar, ele continua sendo insubordinado e pecador em relação a Deus. Mas a paciência de Deus e a sua longanimidade fez com que Deus tolerasse todas essas coisas de geração em geração. E Jeremias fala em Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos. Porque se não fosse por isso, a gente já tinha sido dizimado, porque era o que nós merecíamos de fato. E aprove a Deus, então, revelar-se em Cristo, seu Filho, para uma sentença. E é aí que vai responder a nossa questão de hoje. Quem nos acusará de todos esses pecados passados que alcançaram gerações, que chegaram até os nossos tempos? Quem nos acusará? Como seremos acusados e como sairemos disso? Então, aprove a Deus se revelar em Cristo Jesus, como está escrito em Marcos 1,15, diz assim: finalmente chegou o tempo, anunciava ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Essa foi a boa notícia que Cristo veio trazer. Arrependam-se do seu pecado e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. E no texto bíblico, em Lucas 3,9, diz assim: a partir de agora, o machado já está no pé da raiz. Agora chegou o decreto de Deus, acabou aquele oba-oba daquele tempo todo, de vocês aprontando e Deus remendando, vocês aprontando e Deus remendando. Acabou, arrependam-se, este é um decreto, não é um convite, não é uma sugestão doce para você aceitar ou não. Este é um decreto de Deus, arrependam-se dos seus pecados e creiam na palavra de Deus trazida por Cristo no Evangelho. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que a partir de agora não der bom fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Simples assim. Esse é o decreto. E em João 3, 16 e 18, por favor, Anderson, esse texto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único
para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E atenção, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. De novo, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem em Cristo Jesus como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados, porque não creram no Filho de Deus. Queridos, mais uma vez Deus fazendo uma oferta, abrindo uma porta de retomada a partir de Cristo, e nos dando a escolha, crer para a salvação e justificação em Cristo, ou descrer para a condenação. É uma escolha. Está facultado a cada um de nós a tomada desta oportunidade. E entre a condenação e a justificação, esta porta de oportunidade que abre revela de novo o amor e a justiça de Deus. Deus veio fazer em Cristo algo para que nós ficássemos livres da condenação. Cristo veio cumprir a lei que nenhum homem conseguiu cumprir, por causa do pecado que nos domina. E ele veio nos substituir na cruz, que era o nosso lugar. Eis aí a expressão de amor e de justiça de Deus se abraçando, se beijando na cruz. Cristo se entregando em nosso lugar. Só que, quando Jesus disse, arrependam-se e creiam no Evangelho, ele está abrindo uma nova porta, e essa porta ela é estreita. Essa porta é estreita, porque para passar por ela, nós temos que largar a mão de um monte de usos e costumes, de coisas que são relativizadas e aceitas aí fora, mas que não coadunam com o que é lei e decreto de Deus. Então a pergunta é como nós vamos lidar com isso? O que nós vamos escolher? Se nós vamos escolher um julgamento com consequência punitiva, ou se nós vamos escolher o que Deus está nos propondo em Cristo, arrependimento e vida nova, e fé no Evangelho. Imaginem, queridos, a gente estava perguntando quem nos acusará. Imaginem o que é o ambiente de acusação. Você tem um tribunal, onde tem acusadores, testemunhas, tem quem vai sentenciar e tem um acusado. Nós tivemos um julgamento desse com Cristo, um julgamento de Araque, onde tinham testemunhas compradas, falsificadas, onde todas as pessoas que lá estavam para dar o veredito ou para, de alguma maneira, definir o que aconteceria, já estavam tendenciosas. Foi diferente o que aconteceu com Cristo e ele permaneceu calado o tempo todo naquele tribunal mentiroso. Mas não é assim no julgamento de Deus. Nós vimos a condenação de um inocente, que era Cristo, que era o único justo, sendo injustiçado por causa das nossas injustiças, das nossas iniquidades. Mas Cristo nos deixou as mensagens do arrependimento, a mensagem da fé nas obras que Ele fez, para que nós todos entendêssemos que Ele é Deus com o Pai, que Ele veio com essa missão. Disse também que Ele iria para o Pai, mas deixaria conosco um Consolador, que é o Espírito Santo, que é quem vai nos direcionando sobre a verdade, o pecado, o juízo e a vontade de Deus. E deixou para nós a obra da justificação, em que Paulo fala em Romanos 8:1, dizendo, portanto, agora quando? Agora que o reino de Deus chegou. Agora quando? Agora que Cristo se apresentou. Agora quando? Agora quando eu me arrependo e tenho fé na obra de Cristo. Agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Salvador. Agora já não há mais nenhuma condenação. Agora, todos os que creem em Cristo Jesus estão justificados dos seus pecados, de todas as suas mazelas. E estar em Cristo nada mais é do que ser nova criatura, sendo como Cristo é. Esse é o grande desafio para nós. Crer e arrepender-se é exatamente buscar a figura de Cristo para que Ele viva em nós e cada dia a gente diminua e Ele cresça. Então não há mais condenação. Mas quando diz que não há mais condenação, imaginem, nos tribunais humanos, quando um réu entra para ser julgado, o advogado desse réu orienta ele que ele declare-se inocente. Olha, quando chega lá, te declara inocente. No tribunal de Deus, nós somos convidados a nos declarar culpados. Esse é o arrependimento, é a gente assumir a nossa culpa.
e assumir que pela nossa culpa, Cristo assumiu o nosso lugar na cruz. Essa é a diferença entre nós e o mundo. Nós não temos vergonha de assumir que pecamos contra Deus e nos arrependemos. Nós temos vergonha do pecado. Nós temos que nos envergonhar do pecado. No tribunal de Deus, nós somos instruídos a assumir as nossas culpas, a não silenciar sobre as nossas culpas. É assim que a gente procede. E é assim que a gente alcança estar em Cristo Jesus. E é assim que a justificação de Deus nos alcança. Mas é possível um culpado ser inocentado? Deus estaria se contradizendo? Será que Deus mudou de time agora? Ele mudou de lado? Bem, nós sabemos que a lei ela exige o cumprimento de alguma punição. Se ela for transgredida, alguma punição acontecerá. E a punição é morte, porque o salário do pecado é a morte. Só que com Cristo vem a graça redentora, fazendo com que o favor de Deus nos alcançasse, para que nós ficássemos livres disso, mas não foi extinguida a punição. É aí que é importante a gente lembrar. Deus não está se contrariando por dizer que nós, como pecadores, estamos justificados. Ele não está se contradizendo, ele não está fazendo pacto com a impunidade. Não. Nós fomos absolvidos, mas o pecado foi condenado em Cristo na cruz. Não houve extinção do pecado. Se vocês lerem Romanos 3, Paulo faz todo um apanhado explicando uma tese de defesa, de explicação de por que nós somos pecadores e qual seria o merecimento que nós tínhamos. Não há aí nenhuma contradição. Só que o tribunal de Deus, queridos, onde a pergunta que nós fizemos hoje, quem nos acusará? No tribunal de Deus é o local onde a justificação ela principia. No tribunal de Deus não há condenação para nós, há justificação, porque nós cremos no Filho dele como Salvador. E é preciso ter fé, porque a fé, ela nos torna sensíveis a Deus. A falta de fé nos distancia de Deus, nos aproxima das regras do mundo. E o que mais a gente tem visto hoje é que as regras do mundo estão tentando invadir a igreja. Enquanto que nós, igreja, deveríamos ser influenciadores lá das pessoas fora, a gente está absorvendo regras de fora para dentro, relativizando as coisas de Deus. Então não, Deus não está se contradizendo. Pela fé nós nos tornamos sensíveis à ação da palavra de Deus e da verdade de Deus. E essa justificação, ela é um direito de Deus. Por que um direito de Deus? Porque Ele deu o próprio Filho para morrer por nós na cruz. É um decreto forense, tem valor legal no tribunal de Deus. Ele não está extinguindo a culpa, Ele não está extinguindo a punição. Ele está apenas nos poupando dela, mas não poupou o próprio Filho ao colocá-lo na cruz em nosso lugar. Então não há contradição. Deus não está fazendo pacto com mentira, com pecado, com impunidade. Ele está fazendo uma nova aliança conosco em Cristo Jesus. E o mais bacana de tudo isso é que isso é mérito de Deus em Cristo, não é mérito nosso, não é por nada que nós façamos. Não é por causa das benfeitorias, das esmolas que damos, dos dízimos que devolvemos, dos serviços que fazemos no templo, e isso não nos coloca em pé de igualdade. Na matemática de Deus, uma benfeitoria não anula um pecado, não existe isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e só podem ser restituídos a partir de Cristo, não tem jeito. Mas o legal de tudo isso é que essa obra de Deus, ela nos é entregue no princípio e não no fim da nossa jornada. A partir do princípio em que nós cremos em Cristo, nos é entregue isso tudo. Então a gente sai do tribunal sem tornozeleira eletrônica, a gente sai do tribunal de Deus sem agente prisional, a gente não tem agente de condicional, foi apagado. A justificação não é um simples perdão, é mais do que isso, é apagar toda a culpa, é reputar a gente, é dar uma boa reputação a gente. Essa é a obra de Deus. E quando Cristo faz isso na justificação, Ele nos dá esta missão de nós sermos igreja do Senhor. E aí, queridos, nós vamos finalizar guardando esse desafio. Se no princípio das coisas, na criação, Deus deu a chave para o homem, agora, no momento da nova aliança em Cristo, na justificação, Deus dá a chave para a igreja.
Somos nós agora os responsáveis por fazer diferente do que fizeram lá no princípio, desde o Éden. Agora é a igreja do Senhor, cada membro que constitui este corpo aqui e várias outras membresias e outras denominações que são igreja do Senhor. Nas mãos da igreja agora está a chave, a responsabilidade de que os decretos de Deus, as leis de Deus sejam cumpridas, estabelecidas e vividas, tem que ser vividas, experimentadas por nós, tem que estar na nossa vida, circulando no nosso sangue, direcionados pelo Espírito Santo. E esse é o grande desafio que nós temos. E, para esses desafios, tem 4 textos que eu quero passar rapidamente para a gente pensar se nós hoje, como cristãos confessos, ou pelo menos pretensos, se nós estamos dentro desse pensamento. O primeiro está em João 14, de 10 a 18. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. É João 10, de 14 a 18. João 10, isso, agora. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas é necessário que eu as conduza também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos, a partir de agora, a partir da justificação em Cristo, da fé em Cristo, e ouvir a palavra de Deus, a nossa posição, o nosso coração, ele está derramado diante de Deus como ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, ou a gente continua ouvindo vozes de serpentes que dizem para nós, não é bem assim, vai lá que pode, não é por aí. Nossos corações, como igreja do Senhor, estão como de ovelhas diante do seu pastor, que ouvem a voz do pastor e conhecem. Quando as coisas se apresentam, provocando em nós algumas sensações e reações, que voz nós estamos considerando? Se é a voz do bom pastor ou se são as vozes do mundo? Em Mateus 7, 21 e 23, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Querido, não adianta você ser congregado, não adianta você ser frequentador de igreja, não adianta você se achar religioso, porque Cristo falava dos religiosos, hipócritas e raça de víboras, sepulcros caiados. Não adianta viver de religiosidade. E este povo aqui fazia milagres, expulsava demônios, curava enfermos. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas o coração deles não enganava Cristo. Não adianta no último dia me chamar Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isto não apaga quem vocês são, só o que apaga o que vocês são é se vocês fizerem a vontade do meu Pai. É se vocês aceitarem que são pecadores, abrirem mão, abandonarem o pecado e pela fé assumirem essa nova aliança que eu estou propondo. Não é o fazer de vocês, mas o fazer as boas obras que o meu Pai chamou para que vocês fizessem. Pense nisso, igreja. Pense nisso. Onde os nossos domingos de congregação, as nossas leituras diárias, as nossas orações, onde elas estão nos levando em relação ao olhar de Deus. Às vezes a gente acha que está ficando uma pessoa melhor, isso segundo os nossos olhos. Segundo os nossos olhos, pouco importa. Eu preciso saber se eu sou uma pessoa melhor segundo os olhos de Deus.
aquilo que ele enxerga, porque os fazeres, como estão aparecendo aqui, não importa para Deus. Eu estar aqui no altar ministrando, não importa para Deus se meu coração não estiver inclinado para Ele. Eu vim para cá lavar o chão, limpar o banheiro, não importa se meu coração não estiver inclinado para Ele. Naquele dia não adianta eu chamar Senhor, Senhor, eu estava lá na Tavares Basto limpando, ministrando, nem te conheço, nunca fostes meu de verdade. Duro, querido, palavra dura, mas é verdadeira. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vocês são o corpo de Cristo, e um corpo não se move sem uma cabeça, e a cabeça que deve pensar, ministrar, direcionar é a cabeça de Cristo, porque Ele é a cabeça da igreja, como está em Colossenses 1,18. Ele é que ministra pela igreja. Não existe um corpo que se move sem Cristo, não existe uma igreja que se move sem Cristo, porque essa igreja é de Cristo e ela pertence a Cristo. E para finalizar, como eu disse, as chaves agora estão na mão da igreja. Estão nas nossas mãos, isso é responsabilidade que nós estamos assumindo diante de Deus, se fazemos com Ele uma aliança na cruz de Cristo. E 1 Pedro 2,9, por favor. Vocês, porém, da Alto Monte Church, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nós somos sacerdócio, nós não precisamos mais de um sacerdote para entregar para nós a oferta, nós não precisamos mais de um sacerdote para entregar para nós cordeiro para derramamento de sangue e perdão de pecado, porque o cordeiro perfeito já foi entregue na cruz. Nós não precisamos de intermediário, agora cada um de nós, pela justiça de Deus, que é ter acesso, todos nós temos acesso a Deus, com os joelhos dobrados, em casa, fora de casa, em tempo e fora de tempo. Esta é a nossa função, esta é a nossa responsabilidade. Naquele dia, como a Bíblia escreve, naquele dia, no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, que houver o grande julgamento, ninguém vai entrar lá de carteirada. Pastor Luiz está aqui e sabe disso. Pastor Luiz não vai chegar lá e apresentar, eu era pastor, não entra de carteirada. Olha, eu era médico, eu cuidei de um monte de doente, não tem carteirada. O que vai entrar é se eu sou geração que por eleição em Cristo eu assumi o papel de ser sacerdócio na minha casa e fora da minha casa. Nação santa, santo se separa. Santificação é aquele que se separa, cada dia se separa do mundo e se aproxima de Deus. Se eu sou exclusivo de Deus, se eu pertenço a Deus e não ao mundo, e não às minhas vontades, para anunciar quem Ele é, não quem eu sou. Que cada dia Ele cresça e eu diminua, essa é a nossa responsabilidade. A chavinha agora está na mão da igreja, e a gente tem a responsabilidade de saber o que vai fazer com ela. Porque os decretos de Deus, eles são imutáveis. O amor de Deus é infinito. A justiça de Deus é Cristo na cruz. A justiça de Deus não é como a gente pensa, que Deus faça justiça, achando que é a nossa justiça humana. Ele fez justiça colocando Cristo na cruz para pagar a pena que era nossa. Essa foi a justiça de Deus. Só que vai haver o juízo de Deus. E se Ele anunciou, Ele vai cumprir. Então, que cada um de nós guarde na mente e no coração, isso aqui não é brincadeira. É palavra do Deus Altíssimo, é decreto de Deus, e as chaves estão nas nossas mãos. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e a tua fidelidade. Te agradecemos pela palavra que hoje o Senhor nos trouxe, que seja uma palavra de chamamento, de despertamento, de instrução, que seja uma palavra que fique ressoando nas mentes e nos corações de todos nós, Pai, todos os dias, para que nós entendamos quais as nossas responsabilidades.
para que nós entendamos, Senhor, que a parte mais difícil o Senhor já fez, que foi a cruz, que foi o perdão dos pecados, que foi a justificação, e que o Senhor nos ensine, Pai, que preencha o nosso coração o entendimento de que ainda há uma cruz para cada um de nós carregar, não a tua, Senhor, mas a nossa, que é a nossa cruz de renúncia, o dizer não para nós mesmos, o dizer não para o pecado, o dizer não para as coisas desse mundo, para sermos amigos de Deus e não inimigos do Senhor, Pai. Que o Espírito do Senhor ministre sobre nós e que os nossos corações e as nossas mentes sejam libertos de toda cadeia, de todo tipo de hegemonia que esse mundo traz, Pai, mas que venha a tua contra-hegemonia em relação às coisas desse mundo, Deus bendito, e que prospere a tua palavra, que prospere a tua vontade, o teu Espírito no meio da tua igreja, para que nós assumamos a nossa posição de sermos igreja do Senhor, marchando pelo Evangelho para conquistar vidas para o teu reino, Pai. Essa é a função que nós temos. Esse é o decreto do Senhor, e nós nos sentimos lisonjeados de sermos chamados de propriedade tua, de sermos chamados de eleitos do Senhor. É honra para nós, sem que nós mereçamos, Senhor, porque na verdade toda honra, todo louvor, toda glória e adoração devem pertencer a Ti, sempre vão pertencer a Ti, Pai. Muito obrigado por esse domingo, obrigado pelas famílias que aqui estão representadas, obrigado porque o Senhor vai fazer isso ser alcançado em outros corações, em outras vidas, e isso parte de nós agora como uma igreja multiplicadora dessa palavra, da graça, da justificação e da responsabilidade que nós temos como sendo filhos do Deus Altíssimo. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus, Pai. Amém, glória a Deus.